Olá, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Simão e hoje nós estamos já ilustrar como elaborar um projeto de pesquisa, ou seja, trabalhar aqui desde a pesquisa até a escrita acadêmica. Então vamos pensar a respeito disso. Claro que nós temos aqui objetivos a cumprir nessa aula, que são esses três. Primeiro, aprender a elaborar um projeto de pesquisa. Segundo, apresentar os elementos que constituem um projeto de pesquisa. E terceiro, identificar a forma acadêmica de escrever textos, porque sim, existe uma forma acadêmica específica para a produção de textos acadêmicos, ok? Então é necessário que a gente aprenda essa linguagem também para poder se pronunciar e se comunicar na academia. Pois bem, primeira coisa a perguntar aqui é o seguinte: o que é um projeto de pesquisa? E essa pergunta, que parece óbvia, né? Ela tem uma resposta também direta e simples. Um projeto de pesquisa é um mapa, é um roteiro de viagem, como esse da imagem que você está vendo. Perceba que o autor dessa viagem traçou um caminho, e nesse caminho ele destacou pontos que ele quer visitar, cidades que ele quer conhecer, por exemplo. A mesma lógica se aplica a um projeto de pesquisa. Você tem um tema geral, você quer sair do lado de um ponto A para o ponto B, mas nesse caminho, nesse percurso, você precisa identificar quais pontos você vai abordar, quais caminhos, né, você vai percorrer. É para isso que serve um projeto. E da mesma maneira que uma viagem não planejada tende a se tornar um caos, né? Imagine que você não saiba nem para onde você vai, nem para onde está vindo, e nem o percurso que você vai fazer nesse processo. Você não tem nada planejado, a situação vai virar caótica. A mesma lógica se aplica a um projeto de pesquisa. Se o projeto não for bem elaborado, o risco de você não conseguir produzir nada, academicamente falando, é muito alto. Portanto, é importante planejar esse projeto de pesquisa, planejar essa viagem, esse roteiro de pesquisa. Dito isso, como fazer então esse projeto? Quais são os passos que vão nos levar a produzir um projeto de pesquisa que seja bom, que seja coerente, que seja útil à nossa jornada acadêmica? Bom, primeiro ponto aqui, é o mais óbvio, é a escolha do tema. Qual é o assunto que você quer pesquisar? E sobre essa escolha do tema, tem 4 questões iniciais aqui que são muito importantes. A primeira delas é o seguinte, é uma pergunta. Você gosta do tema? Você gosta desse assunto? Porque eu garanto a você que pesquisar um assunto que você não gosta é algo virtualmente impossível. Você não conseguirá produzir uma coisa boa, uma coisa que seja convidativa à leitura. Porque se você não gosta daquele tema, como você quer convencer outras pessoas a ler sobre o tema que você não gosta, né, que você não aprecia? E claro, todos nós temos os nossos gostos em relação ao nosso curso, né, áreas que mais nós nos identificamos. E nesse sentido, a pergunta aqui é exatamente essa. No curso, ao longo do curso, você teve contato com diversas áreas, diversos temas. Quais desses temas, quais dessas áreas mais chamaram a sua atenção? É dentro desse espaço que você vai encontrar, então, o objeto da sua pesquisa. Então, pense com muito carinho nessa questão, para que você possa, então, escolher um tema que agrade a você e, sendo assim, também certamente vai agradar a quem vai ler a sua pesquisa depois. Então, a primeira pergunta é essa. Você gosta do tema? Segunda pergunta. Você tem condições de pesquisar esse tema? Como assim condições de pesquisar? Em que sentido? Bom, essa pergunta se refere a 2 questões. Primeiro, você tem acesso às fontes, ou seja, os livros, os artigos, os TCCs, as dissertações de mestrado, tese de doutorado, as fontes que você vai utilizar para a construção do seu TCC, do seu trabalho. Elas são disponíveis para você, elas estão facilmente disponíveis, você pode encontrá-las. Ou seja, a disponibilidade de livros virtuais, por exemplo, se você não tem acesso a livros físicos. Essa é uma pergunta importante, porque às vezes a gente quer trabalhar um tema que é muito interessante, mas não temos acesso às fontes necessárias para trabalhar aquele tema. Então é preciso você pensar. O que você tem em casa, por exemplo, de literatura sobre aquele assunto? Você já comprou livros a respeito? Já visitou sebos, né? Inclusive sebos virtuais, para adquirir obras que trabalham pela temática? Isso é muito importante você fazer e perceber se tem acesso a essas obras. E a segunda pergunta vinculada a essa questão de condições de pesquisar o tema é se você tem capacidade de realizar o trabalho de pesquisa. Em outras palavras, o tema proposto para a pesquisa é possível? E como assim possível? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Um exemplo aqui. Uma vez estava lecionando num curso de pós em Ciência da Religião
E um aluno queria fazer uma pesquisa sobre a juventude da Igreja Batista, né, então das igrejas batistas em geral, perguntando sobre como elas pensavam a fé, como pensava a igreja, um tema vinculado à religião. E esse aluno queria fazer uma pesquisa com todas as igrejas batistas do Brasil. Ele queria mandar uma entrevista, né, um interrogatório, digamos assim, para os jovens de todas as igrejas batistas do Brasil. Ora, esse número é muito alto. É impossível você fazer isso, você realizar uma pesquisa desse âmbito, sobretudo num campo, numa jornada de graduação. Então, e aliás, nem na pós-graduação isso seria possível. Então eu disse para ele, olha, não dá para você fazer isso, porque é preciso que você delimite bem o seu tema, o seu objeto de pesquisa. Um outro exemplo, alunos que querem falar sobre família, por exemplo. Eu quero falar sobre a família na história. Caramba, mas qual família na história? A família na pré-história, a família na Idade Média, a família na modernidade, a família asiática, né, a família oriental, a família ocidental. Perceba que você tem uma variedade enorme aqui. Então, para que você possa escolher bem o seu tema, é preciso que esse tema seja muito focado. Quanto menor objeto de pesquisa, melhor será o seu trabalho. Okay? Então, tenha isso em mente. Focalize muito bem o que você quer abordar, qual é o assunto que você quer tratar. E é esse assunto que você vai direcionar a sua atenção. E é só isso, tá bom? Não tente criar um TCC, um trabalho de conclusão de curso, amplo demais. Por quê? Porque você não vai conseguir dar conta de todas as questões. Então é importante que você seja modesto e talvez apenas lúcido, né, para perceber que o assunto em questão precisa ser bem delimitado. Tá bom? Isso é muito importante no trabalho de TCC. Outra pergunta importante. Você já tem bibliografia acadêmica sobre o tema? E quando eu me refiro aqui a bibliografia acadêmica, estou me referindo a textos publicados por editoras acadêmicas, porque a gente tem editoras diversas, e muitas das quais não são editoras sérias do ponto de vista acadêmico, né? Então produzem textos que são sem base histórica, sem base factual. É importante, então, você saber discernir quais são as editoras que você pode realmente adquirir livros. E uma dica para isso, que eu dou para vocês, é que vocês perguntem aos professores e professoras daquela área que você quer pesquisar. Então, digamos que eu queira trabalhar um tema vinculado à história da educação. Ora, eu vou perguntar ao professor de história da educação, da minha graduação, se ele tem indicação de livros sobre aquele assunto que eu quero pesquisar. E aí ele vai orientar a você, tá bom? Outro caminho importante aqui é você procurar sites acadêmicos para pesquisa. E quais são esses sites? Por exemplo, temos o Google Acadêmico. Se você coloca lá a palavra acadêmico no Google, o primeiro site que aparecer vai ser o Google Acadêmico. E o Google Acadêmico ele reúne teses de doutorado, dissertações de mestrado, livros digitalizados, artigos científicos de várias temáticas. Você coloca lá o tema, vai aparecer um monte de coisa. Você pode, então, começar suas pesquisas por lá. Mas também temos outras plataformas, como a Cielo, está ali o endereço, a plataforma ERIC, que tem uma boa parte dos artigos em inglês, mas mesmo assim ajuda. O periódico da CAPES, que ajuda bastante também, e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, tá bom? E tem uma questão importante aqui, que eu coloquei ali embaixo. Não utilize para sua pesquisa sites como Wikipédia, Passeio Direto, o Braille, etc. Tá? Por quê? Porque esses sites não são confiáveis. O Wikipédia, por exemplo, claro, ele ajuda bastante no primeiro momento, mas ele é um site de compartilhado, digamos assim, de produção compartilhada. Qualquer pessoa pode entrar ali e modificar verbetes. Então, é preciso que você fique atento a isso, para que não utilize esses sites como fonte, tá bom? E também não use programas de inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, para a produção de textos. E por que isso? Porque, para além do problema ético, porque isso, na verdade, é plágio, para além do problema ético, você tem um problema também de conteúdo. Os chats GPT, por exemplo, essas IAs que produzem texto, nem sempre acertam o conteúdo do que estão dizendo. Então, não é muito saudável você simplesmente confiar cegamente numa produção como essa. É preciso você pensar com muito cuidado, né, em relação a isso e não utilizar, tá bom? O texto é seu. Tem que ser um texto produzido por você. Essa seria a ideia.
Quarta pergunta sobre a escolha do tema. Você tem vontade de ler sobre o tema? E sim, será necessária muita leitura sobre o assunto que você está pesquisando. Isso é inevitável, gente. É impossível você elaborar um TCC ou um projeto de pesquisa sem leitura sobre o tema. Então, se você não gosta de ler, eu digo a vocês o seguinte, olha, leitura é hábito que é adquirido. Ninguém nasce gostando de ler. Nós vamos adquirindo esse hábito à medida que nos esforçamos à leitura. E aí é preciso a gente pensar o seguinte, abrindo um parênteses aqui, como é difícil a gente adquirir esse hábito num mundo onde há tanta presença de redes sociais que exigem a nossa atenção constante e que estão nos ensinando a apreciar conteúdos pequenos e curtos, de no máximo 10 segundos, 30 segundos. Então, assim, diante de um meme de internet que é visualmente muito mais rápido de você aprender a mensagem que ele traz, e diante de um texto de 20 páginas sobre aquele assunto, a tendência nossa é dar atenção ao meme. Mas não faça isso. Não faça isso. Leia textos sobre o assunto. Aliás, muitos alunos me perguntam como é que a gente pode aprender a escrever melhor. Porque às vezes você tem uma ideia na cabeça, tem uma boa perspectiva sobre aquela temática, mas você não tem condições de colocar no papel. Quando você vai escrever, faltam palavras, falta vocabulário. Pois bem, a melhor forma de resolver isso, de aprender a escrever bem, escrever melhor, é ler. Quanto mais você ler, quanto mais leitura você tiver adquirido, maior será a sua capacidade de escrever. Então, tenha isso em mente quando pensar sobre a questão do TCC e do projeto de pesquisa. Ok? Dito isso, segundo ponto aqui, segundo passo para o projeto de pesquisa, é a preparação do projeto em si. Ou seja, preparar o esboço do roteiro para a pesquisa. O que é isso, na verdade? O que significa essa ideia aqui? É você pensar numa espécie de plano de viagem, como a gente falou no início, que vai se transformar aqui na divisão dos tópicos do seu trabalho ou dos capítulos do seu trabalho. Então vamos lá. Se você está trabalhando uma monografia, por exemplo, a monografia é dividida em capítulos. Então você tem uma introdução, aí tem 3 capítulos de desenvolvimento, normalmente, e a conclusão. Se você está trabalhando um artigo científico, ele tem tópicos de desenvolvimento. Não tem capítulo numerado, mas tem os tópicos. Nos 2 casos, você precisa elaborar e pensar no seu sumário. O que é o sumário? É exatamente a divisão desses tópicos. O que você vai abordar em primeiro lugar, o que você vai abordar depois, o que você vai concluir. Né? Essa seria a ideia. Se tratando de um plano de viagem, olha, eu vou partir aqui de Petrópolis em direção a Cabo Frio, mas no caminho eu vou passar pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, depois eu vou passar por outro local, depois por outro, até chegar no meu destino final. Essa seria a ideia aqui de um sumário, tá bom? E uma forma de você desenvolver um sumário, que eu acho interessante, é a metodologia chamada ver, julgar, agir. O que significa isso? Como está ali na tela, ver é apresentar o problema pesquisado em forma descritiva. Julgar é apresentar critérios de discernimento sobre o problema apresentado, de modo a realizar uma crítica sobre o tema. E agir é apresentar uma proposta de solução para o problema levantado. Então, ver, você mostra o problema, julgar, você avalia o problema, e aí vai tentando aprofundar aquela questão, e agir, você propõe soluções para esse problema. Quando você pensa numa estrutura como essa, você consegue encaixar basicamente qualquer tema. É só você analisar bem esses 3 itens, né? E saber onde você vai encaixar a parte do tema específico para aquela parte ali do ver, julgar e agir. Então, por exemplo, imagine que você quer trabalhar aquele tema ali embaixo. O ensino médio e o ensino superior no período da ditadura militar brasileira. Pois bem, esse é o tema geral, tá? Voltando lá à questão inicial, né? Você gosta do tema? Você precisaria gostar desse tema. Você tem como pesquisar o tema? Tem literatura a respeito? Tem bastante literatura sobre a ditadura militar brasileira e sobre a educação nesse período. Você tem livros sobre o tema? Já comprou alguma coisa? Eu espero que sim. Já tenha comprado ao longo do curso. Mas enfim, essa é a ideia. Você vai respondendo aquelas perguntas e vai chegando aqui nessa ideia, nesse tema. Escolheu o tema? Então vamos fazer o seu sumário. Segundo esse método ver, julgar e agir. Como é que pode ficar? Dessa forma.
Uma introdução, que você vai apresentar a temática de forma geral. Capítulo 2 seria o ver. Então, nesse capítulo, por exemplo, você pode apresentar o contexto histórico que marcou a instauração da ditadura civil-militar no Brasil, a partir de análise da história, da sociologia, da análise política, da literatura, etc. Então, aqui é o caminho de apresentar o contexto em qual surgiu o problema. Capítulo 3 seria o julgar. E aqui você pode apresentar os projetos dos militares sobre o ensino médio e ensino superior que foram aplicados no Brasil, descrevendo como a educação foi pensada nesse período, bem como as consequências desses projetos sobre a educação brasileira. Então você aqui está trabalhando o problema, que você já apresentou lá no capítulo 2, mas está aprofundando essa questão. Está dizendo o seguinte, olha, esses projetos aqui foram feitos, o projeto A, o projeto B, o projeto C, e eles geraram essas consequências aqui para o ensino. Capítulo 4 seria o agir. Nessa parte você pode apresentar propostas práticas de ação a fim de superar os problemas da educação herdados do período da ditadura civil-militar no Brasil. Esse é o caminho aqui, ou seja, você está propondo uma solução. E aí você conclui o trabalho no final, retomando algumas questões que você abordou e terminando o seu TCC. Isso aqui é uma estrutura de monografia, dividida em capítulos. Cada um desses capítulos normalmente é subdividido. Então você tem ali o capítulo 1, introdução. Aí o capítulo de conteúdo, 2, 3 e 4, ele tem subdivisões. Então 2, né? O tema do capítulo é, por exemplo, a ditadura militar no Brasil. Aí 2.1, antecedentes históricos da ditadura militar no Brasil. 2.2, projetos educacionais da ditadura aplicados no Brasil. 2.3, consequências desse projeto, ou algo do tipo. Entende? A ideia seria essa. Você vai desenvolvendo o caminho, né, ao longo desse sumário, para ficar bem claro para você, como escritor do texto, como escritora do texto, e para o leitor do texto posterior, qual é o caminho que você está percorrendo, de onde você vem e até onde você vai. Uma coisa muito legal que eu indico para vocês para aprender a trabalhar sumários é o seguinte, é vocês analisarem sumários de outros livros. Pega um livro, abra na parte do sumário, onde tem lá mostrando a descrição dos capítulos, e veja o percurso que o autor percorreu. Ali você vai ter uma boa ideia de como montar o seu próprio projeto, sua própria ideia de trabalho, tá bom? Aqui, gente, a ideia, a proposta é que haja clareza nesse projeto, ou seja, é preciso deixar muito claro, como eu falei, para o leitor do texto posteriormente, que você está começando por um caminho A, vai percorrer os pontos B, C, D, E e F, até chegar ao destino G. Tá? Seria esse o caminho. Né? E aí, claro, dependendo do tema, a quantidade de pontos, né, entre o ponto inicial e o ponto final podem ser aumentados ou diminuídos. Vai depender muito da sua própria pesquisa. Ok? Bom, ainda falando do projeto, né? Terceiro passo aqui do projeto, a divisão do tempo disponível para pesquisa. Você precisa dividir o tempo que você tem para pesquisar sobre os assuntos. E aí é uma questão importante que cabe não só aqui no TCC, né, no projeto de pesquisa, mas cabe para a vida como um todo, que é a nossa capacidade de planejamento do tempo. Todos nós temos 24 horas. Mas é claro, essas 24 horas não são iguais para todo mundo, né? Porque tem pessoas que não precisam trabalhar, por exemplo, e só estudam. Tem pessoas que precisam combinar o trabalho com o estudo. Então, de acordo com a sua própria realidade, e claro, dentro dos seus limites, evidentemente, você precisa planejar o seu tempo para separar um espaço de tempo para a produção do TCC, que eu chamo de produção do TCC. Envolvendo todos os passos aqui até então descritos, envolvendo a leitura dos textos, envolvendo os resumos e fichamentos do texto que eu vou falar daqui a pouco, e também envolvendo a escrita do trabalho, tá bom? Então essa seria a ideia aqui. Então, olha só, desenvolva cada capítulo e cada subtópico com muita atenção, com muito cuidado, mas lembre-se de propor também um limite para a escrita de cada capítulo. Por quê? Às vezes, pode acontecer, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, aliás, de que o aluno, a aluna, está escrevendo um TCC e ela não consegue parar. Porque, claro, realmente é assim mesmo. Quanto mais você pesquisa sobre um assunto, mais coisas surgem. Mas é preciso que você delimite bem o que você vai apresentar. Senão você vai ficar interminavelmente escrevendo sobre aquele assunto. É preciso parar também. Tá? Saber iniciar e saber parar
a escrita do seu trabalho. Ponto 4 aqui. Faça fichamentos. O que é um fichamento? Fichamento é uma cópia exata de trechos de um livro, juntamente com informações bibliográficas sobre o livro. O nome do livro, autor, número de páginas, etc. Por que é importante fazer fichamento? Porque, digamos que você esteja lendo um livro, e aí eu peguei um livro aqui qualquer, um livro grosso, só para mostrar para vocês, que tem 690 páginas. Então você lê o livro todo. Olha, eu estou dizendo aqui, né? Leitura é importante, tá? Então você lê o livro inteiro para o trabalho. E aí o que acontece? Você quer utilizar esse livro citando parte do livro no seu trabalho, no seu TCC. É claro que isso é importante. Fazer citações é importante. Mas você não fez fichamentos. Então, se você quer descobrir aí de novo uma passagem que você leu que achava interessante colocar no trabalho, você vai ter que acabar lendo o livro todo de novo. Então, o fichamento serve para quê? Para você fazer uma espécie de resumo, né? Não resumo com as suas próprias palavras, mas resumo copiando o texto mesmo, das partes principais que você acha que servirá para o seu TCC depois. Então, basicamente, exemplo prático. Está lendo o livro, achou uma parte muito interessante, copie aquela parte integralmente, tomando cuidado para não errar nada, exatamente como está no livro. Você copia lá para o arquivo do Word, coloca entre aspas e coloca lá, livro tal, autor tal, página tal. E aí você vai ter já uma base de pesquisa, entende? Uma base de informações, de fontes, que você pode utilizar para trabalhar o seu TCC depois. Isso é muito importante, muito necessário. Ok? Seguindo aqui. Terceira coisa que a gente vai trabalhar aqui hoje é, depois que você já pesquisou, planejou seu roteiro, pesquisou, leu bastante, é como escrever. Escrever de forma acadêmica. Então eu coloquei aqui 5 itens que eu acho importantes para você pensar a respeito disso. Primeiro deles, fique atento à linguagem acadêmica que deve ser utilizada. Ou seja, evite gírias, achismos, linguagens próprias de redes sociais, sabe como a gente faz aquelas abreviações, né? VC, TB, etc. Não faça isso, você está trabalhando um texto acadêmico, então precisa respeitar a norma culta da língua. Evite também opinião pessoal desprovida de argumentação acadêmica, né? Eu acho que é assim, minha opinião é essa. Olha, gente, em se tratando de academia, né, de argumentação acadêmica, opinião não é a mesma coisa que argumentação acadêmica. Todos nós temos opinião, mas assim, se a opinião for desprovida de base argumentativa, ela é inútil. Então, dê preferência a argumentos, que você vai encontrar onde? Nas fontes que você está pesquisando, tá bom? Não escreva também na primeira pessoa do singular, né? Eu acho, eu penso, eu vejo, não. Prefira a primeira pessoa do plural, argumentamos, concluímos, ou então a terceira pessoa do singular. Argumenta-se que, pode-se concluir que, e assim por diante. Tá bom? Ponto 2. Atenção à ortografia e à gramática. Fique atento a erros de digitação também. Então, 3 coisas. Ortografia, gramática e erros de digitação. E o caminho para fazer isso é o seguinte. Faça revisões do seu texto. Tá? Quanto maior a quantidade de revisões, melhor. E talvez, né, porque o que acontece? Nós nos acostumamos com o texto que escrevemos. Então, pode ser, isso às vezes acontece meio que inevitavelmente, que você já revisou o texto umas 10 vezes e não percebeu que tem um erro. Porque você está acostumado com o texto que você escreveu. Então, o que é interessante fazer aqui? Peça para outra pessoa ler o seu texto, em busca de erros. E aí a outra pessoa vai, inclusive, dizer para você se o texto está claro o suficiente para ela entender. Ela que é leiga no assunto, que não estudou como você, se o texto para ela está claro. Isso ajuda muito. Ponto 3. Dê preferência a frases curtas. Use pontos, tá? Porque às vezes eu pego alguns trabalhos para fazer análise e os trabalhos têm lá parágrafos de 24 linhas, sem pontos, só vírgulas. Chega um momento que você não sabe mais o que o autor está falando naquele texto. Então, dê preferência a textos curtos, a frases curtas. Períodos longos, sem pontos, só com vírgulas, torna a leitura muito difícil de ser compreendida. Então, se você achar que o parágrafo está grande demais, e qual é a média aqui? Um parágrafo deve ter mais ou menos entre 4, 5 até 10 linhas.
Tá com mais do que isso? Quebra o parágrafo. Cria um novo parágrafo. Tá bom? Isso é importante. Busque clareza também. Verifique se o que você está escrevendo tem clareza suficiente para qualquer outra pessoa entender o que você está escrevendo, o que você propôs. Tá bom? E aí, mais uma vez, o que eu falei anteriormente, peça para outra pessoa ler. Isso ajuda muito. Ponto 4. Atenção a citações para evitar plágio acadêmico. O que é um plágio acadêmico, gente? Um plágio é quando você se apropria da ideia de um autor, você copia a ideia de um autor, sem dar a fonte daquele autor, sem informar que esse texto que você está escrevendo não é seu, mas é daquele autor. Quando você faz isso, para quem não conhece aquele autor, ele vai ler o seu texto e vai pensar, tudo que você está ali, tudo que você escreveu, é seu. Mas, na verdade, não é. Aí constitui plágio acadêmico. Então, qual é a solução para evitar plágio acadêmico? Toda citação, ou seja, tudo que você copia de alguma fonte, seja da internet, seja de livros, de artigos, que seja, tudo que você copia de alguma fonte deve obrigatoriamente ser identificada como citação. Precisa ser identificado como citação. Sempre. Então, você vai copiar um texto de um livro, coloca lá entre aspas, depois de nota de rodapé ou entre parênteses, indica de onde veio o autor, o ano de publicação, o número de página. É importante isso para que você deixe claro para os seus leitores que você está trabalhando um texto, escrevendo um texto, a partir do diálogo com outros autores. E é claro, você não vai transformar o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, numa colagem de citações, né? Então você faz uma citação aqui A, aí coloca uma frase. Nesse sentido, é importante pensar aqui, aí vem outra citação B. Por outro lado, você escreve, por outro lado, também vale a pena mencionar aqui, aí vem outra citação C. Não, aí é uma colagem de citações, não é isso. A maior parte do trabalho tem que ser uma produção sua, a partir do que você leu, escreveu e pesquisou. Tá bom? Agora, é claro que você vai precisar, vez ou outra, fazer citações. E aí, no caso, precisa tomar cuidado com o plágio acadêmico. Tá bom? E por fim, eu coloquei, sobretudo, né? Divirta-se ao escrever. Parece um contrassenso, né? Porque a gente está falando aqui de trabalho, de conclusão de curso, trabalho. Mas quando você faz um trabalho, um TCC, sobre um tema que você gosta, que você aprecia, você acha importante compartilhar suas opiniões acadêmicas, né? Suas perspectivas que foram construídas à base de argumentações. Quando você quer compartilhar essas informações e acha importante compartilhar essas informações com os outros, isso torna o trabalho um prazer. Você está produzindo para o conhecimento humano. Isso é muito legal. Então, divirta-se ao escrever. E para terminar essa aula aqui, eu queria apresentar uma citação do Humberto Eco, que tem um livro muito bom, aliás, chamado Como se faz uma tese. Eu recomendo esse livro se você desejar buscá-lo. Tá? Ele diz assim, se fez a tese com gosto, há de querer continuá-la. Comumente, quando se trabalha numa tese, só se pensa no momento que ela estará terminada. Sonha-se com as férias que se seguirão. Mas, se o trabalho for bem feito, o fenômeno normal após a tese é a irrupção de um grande frenesi de trabalho. Quer-se aprofundar todos os pontos que ficaram em suspenso, ler outros livros, escrever ensaios, e isso é sinal de que a tese ativou o seu metabolismo intelectual, que foi uma experiência positiva. Esse é o caminho. Você vai terminar de escrever o seu TCC, e eu garanto a você que durante a escrita vai ter vários momentos que você vai, eu não aguento mais, eu quero parar com isso, eu quero férias, mas quando você produz e entrega o TCC pronto, a sensação de produção acadêmica é tão maravilhosa que você vai, logo depois, desejar dar prosseguimento a ela. Isso significa dizer que a produção de um TCC, de um projeto de pesquisa, para o TCC, foi uma experiência positiva. Ok? Então, fica com essa frase do Humberto Eco. Aqui tem algumas referências bibliográficas para que você possa buscar. Eu coloquei o livro do Humberto Eco aí também, como se faz uma tese, e um artigo do Ciro Flammarion, que é muito bom também, está disponível aí nesse link, como elaborar um projeto de pesquisa. E no mais, quero agradecer a presença de você aqui e desejar que você faça pesquisas acadêmicas com muita vontade, com muito carinho, né, com muito amor pela pesquisa e que você produza muita coisa boa. Abraço, pessoal, e até!